chegaram de ver a nota de vocês lançada? Já viram as atividades? Teve gente que conseguiu, não sei como, né? Gabaritou, mas tá bom. Mas todos aí que, indiferente da nota de todos aí, todos ainda estão com bastante chance agora no segundo bimestre, né? Nosso segundo bimestre, lembrando que a nossa prova do primeiro bimestre, a pontuação máxima foi de 1.000 pontos, que ela valia 1.000 pontos. E nesse segundo bimestre, a nossa pontuação máxima será de 4.000 pontos, ou seja, a segunda prova, 4.000 pontos. A segunda prova já tem data marcada, vai ser no dia 30 de novembro, tá? 30 de novembro será a nossa segunda prova oficial. Então, nesse primeiro bimestre, nós trabalhamos então com a unidade 1 e 2 do nosso livro didático. Hoje, então, estaremos começando a nossa unidade 3. Aí estaremos trabalhando então com a seção 3.1. Nesse período aí de recesso, um pouquinho de recesso, vocês tiveram palestras também, né? Vocês chegaram de continuar a leitura do livro, leram a seção 3.1? Não, professor. William falou que não sei o que falou, foi muito rápido. Leu ou não leu, William? Não, falei não, professor. Não. Ah, então tá jóia. Alguém conseguiu dar uma lida ou somente ficou voltado a outras situações aí do cotidiano? Acho que não, né? Não leram. Então é o seguinte, vamos então hoje iniciar então nossa sessão 3.1. Vai ser aquele mesmo critério que nós trabalhamos no primeiro bimestre, né? Teremos atividades objetivas, atividades práticas para se desenvolverem durante a aula, e aí vocês terão as datas para apresentar essas atividades. Além da prova que valerá mais a prova do segundo bimestre, que vale 4.000 pontos, né? Essas atividades em sala de aula que eu vou passando para vocês, tanto as atividades objetivas quanto os roteiros práticos, e essas atividades, nesse segundo bimestre, valem, né, 1.500 pontos, então vale um pouco a mais. Muito bem, pessoal. Vamos, então, iniciar, então, nosso conteúdo do segundo bimestre. Vou mostrar aqui Então, essa daqui é a nossa aula 8. Nossa oitava aula, né? Hoje, então, trabalharemos sobre esta sessão 3.1. Eu falo oitava aula, mas também tivemos a prova, né? A prova também faz parte do roteiro. Então, hoje nossa sessão a ser trabalhada é 3.1. Então, a 3.1 estaremos trabalhando em cima de tabela de espalhamento. Esse nome talvez não seja tão comum para vocês, mas eu acredito que o outro termo que vocês verão será mais comum, né? Então, as tabelas de espalhamento, como estão aqui descritas, também são conhecidas como tabelas de dispersão, tabelas de indexação, tabelas de escrutínio, né? Desculpe, escrutínio, ou método de cálculo de endereço, ou tabelas hash. Eu acho que essa tabela hash aqui é o que mais vocês possivelmente já devem ter escutado. A tabela hash aqui significa picar, né? A sigla aqui. Então, utilizam técnica de endereçamento para agilizar o processo de consultas e informações. Então, só para recapitular, né? Nós fizemos na primeira unidade, trabalhamos com listas ligadas, primeiro o conceito de listas, então vimos ali o conceito de ponteiros, listas ligadas, depois listas duplamente ligadas, isso na unidade 1. Na unidade 2, trabalhamos com os conceitos de pilha e fila, aí trabalhamos com essas duas estruturas de dados também. E nos 3 critérios existem mecanismos de que pudéssemos fazer a consulta, né? Só para recapitular, quando eu fazia uma consulta dentro da lista ligada, como é que eu fazia se eu quisesse fazer uma consulta, eu tinha que percorrer sequencialmente a lista? Era assim que a gente trabalhava? Vocês lembram? Então, eu tinha uma lista ligada. Eu queria fazer uma consulta a um item na lista. Como é que eu fazia para as consultas? Eu tinha que passar sequencialmente na lista ou podia ir direto ao item que eu estava procurando? Como é que funcionava a consulta? Sequencial, professor. A lista ligada era sequencial. Tinha que percorrer ela. Muito bem. Exatamente. Então, nós tínhamos que seguir item por item para que fôssemos encontrar o item desejado. Então, essa lista, por essa sequência, nós tínhamos aí
uma deficiência computacional, né? Não é uma deficiência na parte da consulta, né? Ela é uma estrutura dinâmica. Nós podemos adicionar novos nós a esta lista, encadeando ela enquanto tiver memória disponível no computador. Mas no critério da consulta, ela ficava um pouquinho a desejar pela necessidade de nós termos que andar item por item. Isso tanto na lista ligada como na duplamente ligada, tivemos que seguir os itens em busca da nossa consulta. Já quando trabalhávamos com pilha e fila, aí pilha e fila tinham funções diferentes, né? Essa é a estrutura de pilha. Aí nós tínhamos aquela situação que o primeiro que entra na pilha é o último a sair ou o primeiro a sair? Primeiro que entra, o último que entra é o primeiro. O primeiro que entra é o último a sair. Muito bem. E quando a gente analisava a respeito da fila, o primeiro a entrar era o primeiro a sair ou o último a sair? Primeiro a sair. Muito bem. Então, essas estruturas já eram mais fixas, né? Evidente que elas também... Até usamos ali um conceito um pouquinho de vetor para identificar o tamanho máximo da pilha. E ali trabalhávamos sempre com os comandos push e pop. O pop servia para quê mesmo, pessoal? Para tirar um elemento da pilha. Desempilhar. Muito bem, tirar um elemento da lista. E esse elemento, quando ele ficava onde na pilha? Que eu removesse? O topo. No topo, muito bem. Então, isso é muito bem, pessoal. É isso mesmo. Então, nós fizemos isso aí no primeira e segunda unidade, trabalhamos dessa forma. Nessa tabela de espalhamento, nós teremos uma função que será calculada para que façamos a distribuição dos nossos elementos dentro dessa estrutura de dados. Então, nós teremos aqui uma velocidade de acesso, principalmente na parte da consulta. Alguém falou alguma coisa? Não ouvi não. Não. Tava aparecendo um robozinho do Google falando alguma coisa. Isso eu ouvi. Agora? Foi. Foi. Uma mulherzinha do Google. A mulher do Google falando. Então nós estamos sendo hackeados pela Google. Entraram na nossa aula. Estão se mostrando, né? Você vê que o assunto nosso é tão importante que eles já estão querendo hackear a nossa aula de hoje para monitorado, né? Para fazer uma tabela rush aí das pessoas que entendem o processo. Quem sabe recebam aí uma oportunidade de trabalhar na Google, né? Caso queiram, né? Então, muito bem, já estão olhando nossa aula. Muito bem. Então, essa questão da tabela de espalhamento, ela permite agilizar o processo de consulta da informação com muita eficiência, pois para pesquisar não exige ordenação sobre o conjunto de dados. Então, nesse critério aqui, quando nós formos lançar os itens dentro da tabela Rush, vai ter uma função, essa função vai calcular para a gente o local que ficará armazenada essa informação. Depois, quando for fazer a consulta, não é necessário percorrer essa estrutura. A gente vai usar a função de cálculo, a função hash. Essa função de espalhamento, ela vai estar identificando corretamente o local que for armazenada aquela informação. Tá? E é evidente se ela foi armazenada anteriormente. Então não é sequencial? Igual à lista? Não, nós veremos aqui que usaremos um vetor inicialmente para salvar as informações, mas ela estará para consulta, não será sequencial. Nós iremos direto no nosso item que nós estamos procurando. Ela ficará dentro de um vetor. Só que os espaços que serão armazenados nesse vetor seguirão o cálculo da tabela da função de espalhamento. E por essa função, nós estaremos fazendo acesso direto. Então, ao invés de ficarmos procurando na lista, o cálculo da função de espalhamento nos levará diretamente ao registro que nós estamos procurando. Então, ela traz uma agilidade muito rápida, muito eficiente, né, na busca. Muito bem. Então, o uso da tag espalhamento consiste basicamente de duas partes: a função de espalhamento e a tabela de espalhamento. Essa tag permite armazenar os elementos de um conjunto de forma espalhada para o estudo de dados, mas seguindo uma função lógica para o armazenamento, e não uma forma aleatória ou sequencial, como na lista, pilhas ou filas. Então, sempre que formos salvar uma informação, primeiro temos que usar a função de espalhamento para que depois estejamos salvando essa informação dentro dessa tabela. Quando também for fazer uma busca, a mesma situação. Primeiro usa a função de espalhamento para buscar o elemento que está armazenado nessa tabela.
E também, se caso eu deseja remover um item, mesmo na remoção, quando estávamos usando uma lista, nós temos que percorrer a lista por completa para encontrar o item que nós desejamos remover desta lista. Então, na situação aqui da tabela de espalhamento também, a função de espalhamento estará identificando corretamente o endereço que faremos acesso para que possamos excluir esse item, remover esse item desta tabela. Aqui é o seguinte, além de estarmos trabalhando, então, basicamente nesse início do trabalho aqui, nós teremos uma chave, né? Então, todo índice que for, aliás, todo o valor que formos passar para armazenar usando a função de espalhamento, ele vai nos gerar um índice. Então, esse índice será um índice de subconjunto. Então, se nós estivéssemos pensando em estarmos criando uma lista, aliás, uma tabela de espalhamento, que fosse para separarmos o nome, um catálogo aí de um cadastro de clientes, separando por ordem alfabética, nós faríamos esse espalhamento para que cada índice da nossa tabela levasse a uma letra inicial ali, por exemplo, a ordem alfabética, né? E a partir dessa identificação, aqui ele fala aqui do subconjunto, nós podemos, a partir daqui, criar uma lista ligada para que seguíssemos os nomes que tivessem relacionados àquele nosso item ali da tabela. Muito bem, aqui nós temos uma imagem, como que ficaria, né? Nós temos então uma chave. Essa chave ela vai passar pela nossa função de espalhamento. Essas funções de espalhamento serão um cálculo matemático que faremos. E este cálculo aqui, nós faremos um cálculo simples apenas do resto da divisão inteira, né? De 2 números. Então, a partir desta informação da função, vai estar alimentando aí na tabela de espalhamento o índice dos possíveis subconjuntos que estarão correlacionados. Inicialmente, nosso exemplo que nós faremos, nós apenas estaremos salvando em cada um dos itens aqui, conforme a nossa função de espalhamento nos indexar. Então, passamos a chave, feito o cálculo, ele vai direcionar em qual índice estará sendo salvo a informação na nossa tabela de espalhamento. Então, basicamente, nós teremos as chaves, né? As chaves para as chaves, caso estejamos usando para uma consulta. Essas chaves passarão, então, pela nossa função de espalhamento. Por esta função, ele vai estar identificando aqui os índices que estão sendo usados e os valores que estão associados a esses índices. Então, via esta chave, nós estaremos, passando pela nossa função de espalhamento, descobriremos o índice, o local onde estão armazenadas as informações nessa tabela de espalhamento. Aqui nós temos apenas uma informação que ela vai valorar, mas aqui nós estaremos, então, fazendo um teste, armazenando nomes, né, e-mail e outras informações, tá? Então, essa tabela aqui, eu posso criar uma struct, vamos criar uma struct. Então, a struct é uma estrutura na qual podemos identificar aí vários campos. Esses campos estarão descritos aqui no nosso tabela de espalhamento. E via esta chave que estaremos usando, passaremos pelas funções de espalhamento e estarão sendo salvos aí conforme o índice que for obtido pelos cálculos. Aqui ele fala sobre a ideia básica de estarmos trabalhando, então, com o espalhamento, a questão de um vocabulário, né? Quando estamos tentando criar um arranjo aí para que possamos separar aí por ordem alfabética, podemos também criar um cálculo para que possamos identificar aí e separar as informações em ordem alfabética. Aqui nós temos a possibilidade, então, de estarmos neste critério aqui na tabela de espalhamento também, faremos também as operações básicas de inserir, remover e pesquisar dentro dessas tabelas. Então, toda essa situação, tanto inserir, remover e pesquisar, todas elas vinculadas, evidente, à chave que for passada e o que a função calcular for retornar como cálculo dessa nosso índice. Muito bem, aqui nós temos um quadro demonstrativo aí, né, informando aí a diferença entre as tabelas de espalhamento, ou tabela hash, caso vocês queiram, e as listas ligadas, né? Então, aqui nós temos algumas informações aqui. Por exemplo, o acesso aos dados. Então, na tabela de espalhamento, acesso direto. Nas listas ligadas, acesso sequencial, né? Nós temos que seguir uma sequência para que possamos encontrar os registros ali lançados. Inserção de dados. Nas tabelas de espalhamento, insere com base na função de espalhamento por subconjuntos.
Então, aqui, conforme o índice que nós encontrarmos, ali serão os subconjuntos que poderemos estar encadeando as informações que desejamos armazenar. As listas ligadas podem inserir dados no início, meio e no final da lista. É evidente que no meio e no final da lista, nós temos que implementar aí no algoritmo um mecanismo que estejamos chegando ao último registro dessa lista, né? Ou, caso estejamos lançando no meio, estejamos contando sequencialmente os nós, até que possamos inserir essa informação no endereço dentro dessa lista. Então, mesmo assim, então a própria inserção também ela leva um pouco mais de tempo. No início, não, é mais simples, mas caso estejamos inserindo no meio e no final, aí sim teremos que observar, estar até caminhando dentro dessa lista para que possamos inserir o registro. Remoção. Remove com base na função de espalhamento por subconjuntos. A remoção que pode ser realizada no início, meio e final da lista, mas também teremos que ter o acesso sequencial. Informações duplicadas. Aqui é um item que na tabela hash tem que ser resolvido, né? Então, eu utilizo um método para controle de colisão, podendo utilizar uma lista ligada para auxiliar no armazenamento, tá? Nas listas ligadas não há controle de duplicidade da informação, porque conforme nós estamos lançando os nós, ele pega o ponteiro, aponta para o próximo e assim segue o lançamento. A pesquisa, acesso direto aos dados pesquisados devido à função de espalhamento. A pesquisa aqui, no caso, na lista ligadas, é uma pesquisa sequencial e a pesquisa realizada por a chave, né, observando os itens que fazem parte da nossa lista. Muito bem. Essa questão da colisão é uma questão que temos que trabalhar dentro da tabela hash. Eu vou abrir aqui o Excel para que nós possamos identificar aqui. Vou fazer aqui alguns lançamentos. Só um momentinho. Então, quando a gente fala aqui, nós temos uma chave. Então, a gente vai salvar a informação, né? Nós temos aqui um vetor, índice desse vetor e o valor a ser armazenado, né? Então, nós temos nossos índices 0, 1, 2, 3, 4. Então, geralmente essa função, então, a função espalhamento, ou hash, então nós temos aqui um cálculo a ser realizado. Então, nós faremos um cálculo bem simples, tá? Então, a função será obtida via chave mod, por exemplo, 5. Eu vou dividir por 5. Não, por 5 não. Vamos dividir por 5, vai dar todos os valores aí, serão 100 por 4. Muito bem, então aqui nós faremos a divisão por 4 dos itens aqui, né? Só que aqui nós vamos trabalhar com o resto da divisão mod. Em Java, nós usaremos aqui o mod em Java, né? É igual nós usarmos a porcentagem. Vai trazer o resto da divisão inteira. Então, se nós dividíssemos 25 por 4, qual seria o resto da divisão inteira de 25? Seria 5, né? Oi? Deixa eu ver. 5, né? 25 dividido por 4, qual o resto 4. inteiro? Então, vamos lá. Dá 5, né? 4, vai sobrar 5. Vezes 1 ali. 5? Não, vai sobrar 1, né? Aí 4 vezes 1 vai sobrar 1. Por 6, né? Se dividir por 6, vai sobrar 1, né? Então, o que acontece? Neste critério aqui, esta informação aqui seria salva no índice 1. Ah, tá. Entendi. Então, aqui, vamos só colocar aqui o 25, vai ficar mais claro ainda. Então, nós salvamos aqui, o 25 ficaria salvo nesse local. Via o cálculo da função de espalhamento. 35 dividido por 4. Posição 3. Oi?
Tá, Posição. 8, né? Sobra 3. Sobra 3? 3 vezes 4. 4 vezes 8, Ah, 32. Aí sobra 3. muito bem. Eu vou só mudar a cor aqui para ficar diferente um pouco. Então, o 35, o índice seria 3, né? Então ele seria salvo aqui. O valor seria salvo, então, no índice 3. E o 20? Qual o resto da divisão? Daria 0, né, Vai professor? dar 0. 0, né? Ah, muito bem. Então, 0, eu vou salvar no índice 0. Então, aquele pula já dá para cá. Então, o 20 fica armazenado aqui. E o 13? Aí daria colisão, que vai ser no 1 também. Ah, muito bem. Então, aqui, eu vou até colocar em amarelo. É isso que quando nós trabalhamos com tabela hash, ou tabela de espalhamento, nós temos esta situação aqui, ó, que o 13 também seria armazenado aqui. Então, para que nós possamos trabalhar com a tabela de espalhamento, nós temos que estar preparados para trabalhar com colisões. Como é que seria resolvido isso aqui? Aqui entraria a nossa lista ligada. Tem que ser 2 para ele aceitar o... Não, não vai aceitar. Tá bom. Aqui eu só a seta. Então, aqui seria a seta para criar uma lista. Então, para que possamos resolver a situação de estarmos trabalhando com colisões, a gente pode criar uma lista, tá? Então, aqui seria uma lista. Eu poderia continuar lançando outros itens aqui dentro dessa lista. Ou a estratégia de evitar colisões por exemplo, eu encontrei o 13 aqui. Eu procuraria aqui sequencialmente o próximo espaço vazio para salvar o 13. Então, vai depender de como eu vou trabalhar a minha colisão, tá? Então, todo momento que trabalharmos com essa nossa tabela hash, temos que preocupar com as colisões. Isso na lista ligada, nós não nos preocupávamos, porque a lista seguirá o seu caminho naturalmente, né? Então, quando ele fala subconjuntos, é isso aqui, ó. Para evitar colisões, eu posso criar uma lista, encadeando ela aqui, uma lista ligada, e a partir daqui ligar, né, os novos nós, para que fizéssemos aqui, por exemplo, se tivesse um outro lançamento aqui, um lançamento 19, por exemplo. 19 não, 17. Qual seria o local dele? Usando essa função aqui. Seria No- 2, né? De resto, né? Na mesma situação Ou do 1, não é não, verdade? tá certo. É um. Então eu colocaria o 17 aqui, É verdade. novamente. Então, este é uma forma, um mecanismo de estarmos tirando as colisões. Criaremos a lista ligada. A partir desta lista, faríamos então as ligações aqui. Trabalharíamos em forma desse subconjunto do índice 1, deste vetor. Eu seguiria uma lista ali, identificando todas as informações referentes à minha função hash. Então, caso eu viesse a buscar uma chave, por exemplo, a chave 17, eu faria a tabela hash, chegaria ao índice 1 e a partir daqui percorreria essa lista à procura do nó 17, do valor 17, da chave 17, né? E o que acontece na tabela hash? Usando este vetor, esta informação aqui da tabela hash, ela fica vazia. Então ela fica null, esperando aí o armazenamento da informação para cada um desses itens. Quando nós formos percorrer, eu quero imprimir todos os itens que estão dentro desta tabela de espalhamento. Eu vou reparando os índices que não são iguais a nulo, eu vou mostrando em tela. Os que forem igual a nulo, eu descarto e passo para o próximo índice dessa tabela de espalhamento. Encontrei informação? Eu vou e apresento essa informação. Caso contrário, passo para o próximo nó e assim sigo adiante. Ok? Então, caso eu queira fazer a impressão de todos os itens, eu observo os itens que estão preenchidos. Então, dentro da tabela hash, caso a nossa quantidade de informações lançadas não contemple todos os índices, poderemos ter índices nulos dentro da tabela hash. Tá? E assim por diante. Então, agora, 2 ali, por exemplo. Então, o número 18. O 18, se eu usar a função, eu vou conseguir, né? Chegar ao item 2 aqui, ó. Ao índice 2. Então, o 18 seria armazenado aqui, a informação
referente ao 18. Então, para que possamos pensar nessa nossa função de espalhamento, usaremos nesse nosso material, usaremos apenas o resto da divisão para que façamos o cálculo. Mas podemos usar a combinação da tabela hash com a lista é mais rápido que só a lista? É mais rápida, porque ao invés, vamos imaginar, se isso aqui nós estivéssemos em lista, como nós fizemos o lançamento aqui, tá? Tem que ser 1 a 1, né? O primeiro lançamento foi 25, aí passaria para 35, que seguiria para 20, que seguiria para 13, depois de 13, 17, né? E depois 18. O que a gente fala que é mais rápido, né? Então, caso eu desejasse procurar aqui, eu quero buscar a busca do item 17. Como é que eu faria na lista? Ia andando 25, 35, 20. Isso. Eu olharia aqui, ó, meu ponteiro apontaria para cá. É o 25? Não é. Passo para o próximo. É o 35? Não é. É o 20? Não é. 13? Não é. Então a função da tabela hash é afunilar. Achei aqui, que é o que eu estava procurando. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, encontrei o item que eu estava procurando. Então, eu tive que passar aqui no mínimo, ó, fiz a execução. Isso aqui é evidente que é uma lista pequena, né? Mas nós tivemos que resolver isso aqui em 5 passos, correto? Em 5 passos, sim. Nós resolvemos e encontramos quem estávamos procurando. Em 5 passos. Caso usássemos a tabela, nós passaremos 17 para a função de espalhamento, faria o cálculo aqui do 17, correto? 17 na função, eu já acharia aqui o número 1. Isso aqui é o cálculo em si é mais rápido do que até a busca. E a partir daqui começaremos a encadear dentro da lista, né? Passaremos pelo 25, 13 e 4. Aqui poderemos computar aqui 4 passos. Tá que o 17 também ficou meio demorado, mas vamos colocar aqui o 18. O 18 ficará melhor ainda para demonstrar. O 18, nós, então, estaríamos seguindo aqui. Para encontrar o 18, nós estaríamos passando, então, todos os nós até o 18, ou seja, no 6º passo encontraríamos o valor que estávamos procurando. Já procurando 18 com a tabela hash, eu faria o cálculo aqui para descobrir o índice, em um passo, o cálculo, a função, e no segundo já estaria exibindo já a informação, ou seja, em um passo eu chegaria a informação armazenada dentro da minha tabela hash. Então, se fosse usar a lista, ia ter problema também de variar o tempo de uma busca para outra, dependendo de onde está o índice? Exatamente. Essa lista aqui é pequenininha, né? Mas aí, se for uma lista que tenha milhões de registros, isso aí, eu passando sequencialmente, isso aí vai gerar um esforço computacional elevado. Por isso, até, depois quando vocês estiverem trabalhando com banco de dados, vocês verão o banco de dados não relacional, a gente usa lá a chave valor. Então, o banco de dados calcula para a gente uma chave, ele tem uma função interna, tá? Você não precisa nem se preocupar. Você passa para ele a informação, ele já gera uma chave e já salva essa informação interna a este banco de dados, ao banco de dados. E para recuperar, você passando a informação que você precisa, novamente, eu quero buscar essa informação, pela chave que você passar, ele fará o cálculo e estará encontrando a informação para você. Então, tem uma agilidade, um processo muito maior de busca, trabalhando em cima de um volume muito grande de dados. Aqui é pequeno, mas pelo menos aqui você tem a noção de que, usando uma lista, eu faria em 6 passos, encontraria o item 18, seguindo essa sequência de lançamentos, e com a tabela hash faria em um passo apenas. Faria o cálculo, a função, pela função já me estaria me trazendo qual é o índice que eu teria que buscar, ou seja, em um passo já chegaria ao meu resultado, aí o que eu precisaria observar. Professor, Oi. Mas isso aí só serviria para números inteiros, por exemplo? Se fosse caractere, não serviria, né? Então, o caractere você vai ter que ter um mecanismo de criar uma função, transformando esse caractere aí algebricamente em um valor numérico para você fazer a função, porque a função realmente ela precisa de um cálculo matemático. Você pode até usar para a função uma condicional, né? Uma função que retorne uma faixa de valores, mas geralmente a gente precisa retornar um número, e para que esse número ocorra, temos que fazer uma conversão aí, talvez uma conversão de caracteres para que façamos a nossa função. Professor, diga. Esse vetor índice, ele é um número definível
Que a gente... Sim, nós estaremos definindo um tamanho de vetor para teste. Aham. Agora, e a partir disso aí, quando vocês criarem, por exemplo, eu estou criando uma estrutura de dados. O meu usuário não vai saber que o vetor tem, sei lá, 100 posições, 200 posições, ele não sabe. A partir do momento que for você criar uma função hash para fazer o espalhamento dentro dessa tabela, e a partir desse espalhamento você vai caminhar para as listas, conforme o subconjunto que você criar, como nós criamos aqui, ó, via essa função é simples, né? Então nós fizemos uma lista a partir desse resultado encadeado do resto da divisão igual a 1. Então fizemos uma lista ali com 3 itens. Então a partir daí você vai encadeando a informação dentro da sua tabela hash, mas inicialmente você vai buscar rapidamente aonde estão armazenados aquele subconjunto, e a partir de encontrando o subconjunto você vai estar olhando nó por nó até encontrar o registro desejado. Tá? Entendi, mas basicamente por trás aí existe uma estrutura meio fixa, né? Porque essa tabela, a função de espalhamento, a função hash, vai sempre apresentar um índice. Aí nós teremos dentro da estrutura de dados uma estrutura meio que fechada, né? Aí depende do tamanho do vetor que vocês forem estabelecer, para que vocês façam o espalhamento dentro desse vetor. Ok? Quer falar alguma coisa a mais? Não, só queria saber se o vetor era tinha quantidade que a gente define, a gente tem que definir o índice do vetor, né? Sim, nós vamos definir o tamanho máximo dele. Entendi. Ele vai ser um vetor dentro da struct com ponteiro. Aí vocês vão ver como é que nós vamos estar vinculando aí a cada índice desse vetor, nós armazenaremos dentro dele, como se fosse interno a ele, o nosso nó, né, a nossa struct, a nossa estrutura de dados criada. Então é isso, pessoal, bem simples. Agora, essa é a parte conceitual do processo. Aí nós vamos depois colocar em prática aí para que vocês vejam isso em funcionamento. Vamos voltar aqui. Eu acredito até essa primeira aula. Isso. Essa aula, então, é uma aula apenas na idade teórica. Aqui não envolve o código, mas é essa explicação e identificação muito importante de termos sempre em mente essa função de espalhamento. Como vamos criar essa função para que possamos aí indexar aí os dados que estão sendo armazenados nessa nossa tabela hash. Então, vou parar aqui. Vamos seguir, então, agora para a nossa unidade, seção, aliás, 3.2. Depois vocês vão dar uma lida lá, né? Evidente que tem talvez até um videozinho para vocês assistirem. Muito bem, vamos voltar aqui já. Só troquei aqui o slide. Muito bem, então a sua aula 9, seção 3.2. Aqui já está o cálculo de endereço. Então a nossa função de cálculo de endereço, essa função que fará com que via uma chave façamos um cálculo, e a partir deste cálculo teremos acesso aí à informação de qual índice estaremos armazenando dentro dessa tabela. Aqui ele fala também a questão da condição de que nós possamos aí, após termos armazenado essa tabela hash, caso tenhamos as colisões, né, podemos usar aí as listas ligadas para que façamos o armazenamento dos itens que terão os mesmos índices. Observe, essa função aqui de espalhamento ela é uma função mais simples, né? Aqui nesta função aqui, essa tabela aqui, esse vetor só tem 3 endereços. E aqui nós veremos o seguinte, ó, via esses valores que forem usados como chave, a função estará retornando ao usuário os índices de 1 a 3, sendo que as informações, os valores inferiores a 30, estarão respondendo com o índice 1, os valores entre 30 e menores que 50, ou a informação 2, o índice 2, e essa função retornará o índice 3 para os valores superiores ou iguais, né, no caso aqui, a 50. Então, neste conceito aqui, como nossa tabela é bem pequena, né, um vetor muito pequeno, a função retornará apenas 3 valores, muito provavelmente teremos aqui colisões, né, diversas colisões aqui. Então, para que nós não estejamos perdendo informações, é necessário que estejamos usando aí, dentro dessa tabela espalhamento, uma lista ligada
para os nós que estão armazenados nesses índices aqui que estão descritos. Aqui tem o conceito da lista ligada, então, se nós olharmos aqui, a separação que foi feita, né? 75, 46, 7, 34 e 13. Então, o que se encaixam ali menores que 30, temos o 1 aqui, né, que é o 7 e o 13. Tá aqui o conjunto, né? O 7 e o 13, aí faríamos a lista ligada, né, dos itens que estão vinculados a este índice 1. A informação lá, entre 30 igual a 30 e até 50, né, menores que 50. Então, neste critério aqui é o 34 e o 46, então a lista continua. E superiores ou iguais a 50, o único valor aqui é o 75, então a partir daqui ele estaria sendo armazenado a partir desse índice 3, e a partir daqui, caso houvesse necessidade, faria o encadeamento para os demais itens que fossem armazenados com o índice 3. Então, basicamente é isso que eu mostrei também ali no nosso arquivo do Excel, como poderíamos tratar as questões das colisões. Muito bem. Aqui nós temos a questão do uso do mod, então a divisão aí para que possamos encontrar aí o índice adequado a ser utilizado. Mas isso aqui é mais um texto. Aqui está mencionando aqui que conforme o cálculo que estivemos trabalhando, é evidente que teremos espaços vazios, como eu mencionei para vocês, né? Algumas vezes, dentro do vetor, ficaremos com espaços vazios, nulos, né? Enquanto a função não encontrar, né, entre aspas, os valores, as chaves que forem passadas não obtendo esses índices, né, a função não retornando esses índices, eles ficarão nulos, e a partir daqui podemos até, num item evitando colisões, caso não desejemos usar lista ligada, substituiríamos, né? Caso encontremos um índice, por exemplo, o índice aqui, se usarmos o 0, né, o primeiro 0, 1, 2, o 3, né, encontramos o índice 3. Armazenamos aqui. Encontramos o outro chave que apontou por esse mesmo local. Podemos criar um mecanismo de passar ele para o próximo nó vazio que esteja disponível nesse vetor. Tá? Então, também é possível, ao invés de usar lista, tentar utilizar todos os espaços disponíveis internos a esse vetor, fazendo a função de espalhamento. Caso a função ocorra uma colisão, faremos um mecanismo de estar distribuindo este valor da colisão em um outro espaço que esteja vazio dentro deste vetor. Muito bem. Aqui está falando já sobre como trabalhar com esse vetor. Vamos então fazer o seguinte, para não ficar só na fala, vamos fazer um exemplo aqui dessa tabela de espalhamento. Então eu preciso agora que vocês abram aí o Dev C++. Para que possamos seguir. Estão vendo a tela aí já do Dev C++? Já. Já, pessoal. Vamos ver quantos estão hoje aqui. Hoje estamos com 19. Dia da prova apareceram 33. Eu ainda não vi aqui na aula 33. Vamos ver se um dia vamos conseguir ver aqui, né? Mas sério? Oi? Caramba, mais de 10 pessoas. Tô louco. Mas exatamente. Muito bem, então vamos começar aqui. Então, quando estamos trabalhando com tabela de espalhamento, comumente a gente identifica um tamanho máximo que a nossa função de espalhamento poderá trabalhar. Então, eu vou colocar aqui como tamanho máximo, vamos colocar uma constante aqui. Ó. Essa constante com tamanho C, então ela será o tamanho máximo. Vamos criar aqui uma estrutura, type def, struct matrícula. Vamos colocar aqui o int RA. Opa. Vou colocar aqui o nome.
meio. Vamos colocar a turma. Então, criamos uma estrutura aqui. Vamos nos referir a ela como matrícula de aluno. Então, muito bem, nossa estrutura de dados então, será composta então, por um inteiro chamado RA, registro acadêmico, né? Um char, identificação do nome, do tamanho no máximo de 80. Um char também para o e-mail, tamanho máximo 40, e um char, no caso esse aqui, com um elemento apenas para a turma, se a turma A, B, C ou outras, né? Muito bem, criamos a struct. Agora vamos vincular essa struct a um ponteiro do vetor aí que nós usaremos como nosso hash, a nossa tabela, né? Nossa tabela hash. Então, vamos criar aqui um type def. Mate aluno ao hash. Gostei do nome. Aqui... Oi? Gostei do nome, mate aluno. Nossa senhora. Sem outras. De matrícula, né? Muito bem. Temos aqui, então, fizemos type def, identificando que esse vetor, o vetor hash aqui no tamanho máximo vai estar indexado via esse struct, terá o ponteiro do struct. Muito bem, então temos a estrutura, o nosso vetor já está aqui, nosso hash, a tabela de espalhamento, tamanho máximo 100. Após isso, a primeira coisa que temos sempre que pensar é já estarmos promovendo aqui a função de espalhamento. Então, vou colocar aqui, int, a função de espalhamento. Vou usar, para criar o espalhamento, o registro acadêmico, RA. Então, aqui teremos o return, RA, mod, que é a porcentagem, do tamanho. Então, ele vai dividir por 100, viu o que foi passado ali, para que ele venha encontrar aí a nossa chave a ser utilizada. O nosso índice, né? Desculpa. Muito bem, então fizemos já aqui o nosso type def, fizemos nossa função de espalhamento. Como também fizemos anteriormente nas listas, é interessante que antes de iniciarmos o trabalho com esse nossa tabela hash, que estejamos atribuindo na inicialização dela nulo para todas as posições desta nossa tabela, tá? Então, eu vou criar aqui um void inicializa hash. Vamos passar aqui o hash para iniciarmos o trabalho. Vou colocar aqui um for int de até 0 e menor que o tamanho, que seja o tamanho da nossa tabela. E aqui faremos atribuiremos o null a todas as posições. Pronto, então aqui a função deste nossa inicializar é apenas atribuir null a todas as posições dessa minha tabela. Só um momentinho aqui que tem uma pessoa para entrar. Olha só, estamos já com 21 pessoas. Conseguiram já digitar, pessoal? Já. Aqui já, professor. Ótimo. Então agora vamos agora criar a nossa função para inserir nessa tabela, tá? Então vamos colocar aqui que essa inserção ela poderá retornar, pode retornar esse nosso struct. Vou colocar aqui insere
na tabela. Temos aqui o hash. Aqui vou ter que passar todos os campos que serão atribuídos, no caso o RA. O char, vamos colocar aqui o N. Vou colocar também o name, né? Vai ficar diferente. O char do meio. O char da tour. Muito bem. Então aqui nós já vamos criar, então criamos aqui o insere tabela hash, para que façamos o registro da informação na nossa tabela. Então, antes de iniciarmos, realizamos o procedimento de inserção, vamos aqui fazer o seguinte, vamos chamar a nossa função de espalhamento. Então, vou chamar a função aqui, função espalhamento. Passamos o RA. Então, aqui, chamamos nossa função de espalhamento. Esta função aqui vai retornar para mim o RA, a divisão do RA pelo tamanho. O resto da divisão será atribuído a esta variável H. Podemos agora observar o seguinte. Vamos verificar para evitar... Isso aqui é um método bem simples de evitar colisões, né? Até que... tenhamos ainda espaços vazios dentro da nossa tabela. Então, vou colocar aqui a tabela. No item H, se for diferente de null, ou seja, já tem um item armazenado ali, nós faremos o seguinte. Se a tabela com a informação do RA for igual ao RA passado por aqui, né? Por esse campo aqui, vou até mudar aqui esse RA aqui e colocar o A minúsculo. Só para que fique mais claro que esse RA aqui, o minúsculo. Então, se ele for igual, então já está armazenada essa informação, ou seja, esse RA já foi armazenado nessa nossa tabela. Nós vamos dar um break aqui, para ele parar a repetição. Caso contrário, ou seja, ele não está ainda armazenado, vamos procurar aqui armazená-lo no espaço mais um. Novamente, vamos colocar aqui a divisão, tá? O resto da divisão pelo tamanho. Então, métodos mais simples aqui. Então, esse while aqui é para evitar colisões, né? Então, a primeira coisa, ele verifica se o que nós encontramos é diferente de nulo. Se for igual a nulo, ele já nem entra aqui. Mas se for diferente de nulo, ele vai entrar. Vai observar se essa informação já foi armazenada nessa nossa tabela. Se já foi, ele para. Caso contrário, ele estará criando aqui um novo H. Esse novo H aqui, como não existe recursividade, ele possivelmente, se encontrar um H que esteja ocupado, ele vai apagar a informação que estava armazenada ali neste item no vetor. Então, vamos lá. Aliás, não vai apagar por causa desse critério aqui. Nós vamos colocar aqui para que ele verifique novamente se o que ele encontrou agora está igual a nulo. Se ele estiver igual a nulo, aí sim estaremos armazenando as informações devidas aqui. Então, tab, a tabela, no caso, hash, na posição no índice H que foi calculado pela função. Vamos, a partir desse momento, lançar aqui nosso struct, que é o mate aluno. Vamos alocar isso aqui dinamicamente na memória, malloc, size off, e vamos estabelecer aqui que vai estar pegando o espaço equivalente a essa struct aqui. Então, ele vai somar o que ele precisa armazenar nessa struct, ele vai usar o size off para reservar esse espaço na memória. A partir desta informação reservada aí na memória, vamos armazenar aqui neste índice a chave primeiro, ou seja, o RA.
Em seguida, vamos armazenar as demais informações. Existe uma função aqui para cópia de string, né? Então, para cópia de string, essa strcpy faz a cópia de um parâmetro, né, de um campo string para outro. Sendo que o primeiro parâmetro que informaremos aqui é o destino da cópia. Então, o destino da cópia será, por exemplo, vamos copiar aqui para o atributo nome da struct, o que foi passado aqui, ou seja, o name. O name veio como parâmetro aqui. Faremos a mesma situação para o e-mail. Então, o campo e-mail da nossa struct. Esses parênteses ali, eu acho que tem um a mais ali, né? Onde tem uma mais? Aqui, né? Ah, verdade, muito bem. E o RA não tem ponto e vírgula na linha em cima? A RA é igual Tem a também. RA. Muito bem. Tá ficando bom, hein? Próximo é e-mail, né? E por último, como já é um char simples, não é necessário usar a função de cópia. E aqui ele vai retornar Professor, o no registro if, lançado. lá no if que o senhor fez abaixo do while, não precisa colocar uma chave também? Aqui? Não, lá acima. Aqui. Isso. Tá faltando uma chave lá no final dele, não tá? Ah, tá. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar aqui como vocês estão trabalhando. Posso colocar aqui. Como só tem uma linha, mas eu vou deixar dessa forma aqui, para que vocês vejam que o break faz parte do if. Ok? Aí essa chave fecha aqui, esta fecha aqui, depois do if aqui. Pessoal que chegou agora, ou que caiu a internet, ou uma questão, está conseguindo acompanhar, digitar essa primeira parte? Professor, pode falar no começo, rapidão? No começo? É. Aqui, ó. Estamos na linha 1 já, está inclusive aparecendo. Só um momentinho, pessoal, quem já passou desse ponto. Ok, pode ir para baixo. Até a 38 aí. Terminaram, pessoal? Podemos seguir? Sim, de boa. Eu, propositalmente, não coloquei os includes, tá? Só para que vocês, acho que alguns ainda não sabem qual a função deles. Nós veremos daqui a pouquinho, quando for executar, a função dos includes que foram omitidos aí no início do nosso código. Até já podemos fazer agora a inserção dos includes, né? Então vamos fazer o seguinte, para vocês testarem para que serve os includes. Vamos aqui, com o código como está agora, vamos clicar aqui em Execute, vamos colocar aqui Compile, o F9, né? Tem que salvar primeiro. Deixa eu colocar aqui tabela. Hoje é aula. Na verdade já seria aula 8 e 9. Exemplo. Tabela, espalhamento. Apareceu erro para você já aí? O primeiro meu aqui é o null. Professor. Null. Então o null, para que ele consiga trabalhar com a biblioteca de null, é necessário que façamos então aqui a primeiro include.
O primeiro include para que o null pare de dar o erro é o sddial.h. Então, esta biblioteca aqui trabalha, né? Basicamente, consegue trabalhar com esse posicionamento aqui do null, né? A informação do null. Se eu executar de novo, olha, já mudou o erro. Agora ele está falando aqui que ele não sabe o que é uma malloc, ó. Não sabe o que é malloc. Então, malloc faz parte da biblioteca stdlib. Oi? É a lib, né? stdlib. Exatamente, lib.h. Vou executar mais uma vez aqui. Aliás, vou compilar. Agora ele não está conseguindo encontrar qual que é essa função aqui, né? Esse strcpy. Esta é uma função da biblioteca string.h. String. Então essa é da string. Agora se eu executar de novo, já não vai ter mais erro, né? Tá falando só o main, né? A classe main. Mas aliás, é o método main que nós não fizemos ainda. Mas se eu fizer aqui embaixo, eu já vou poder testar e olha lá, agora sim, sem nenhum erro. Tá? Além dessas bibliotecas, nós também lançamos uma para que pudéssemos ver acentuações, né? Ok. Isso. Aí para nossas nós tínhamos que setar isso aqui, né? Para que pudéssemos visualizar as acentuações. Vamos colocar no nosso idioma. Ok. Muito bem. Então estamos aqui no inserir, ainda não temos ainda o término do código, né? Vamos continuar. Fizemos o inserir. Vamos fazer o seguinte, para que a gente veja já as inserções acontecerem, vamos fazer já um imprimir aqui, né? Imprimir essa tabela Rush, para a gente saber como é que vai funcionar o código, tá? Então, vou fazer o seguinte, faremos agora um imprimir. Imprimir hash. Passamos o parâmetro hash mesmo, a tabela em si, né? Vamos colocar aqui uma variável, um contador. Não vamos colocar contador. Vamos usar o for logo direto. Vou colocar o for aqui. Int i vai ser menos 0. I menor que o tamanho máximo dessa nossa tabela, mais. Neste critério que eu falei para vocês que é necessário que estejamos observando se está nulo ou não, né, a informação da nossa tabela, né, para que possamos fazer a impressão. Então, vou fazer aqui um if, vou verificar se o que está neste índice está nulo ou não. Então, se ele for diferente de nulo, ele vai nos escrever as informações que estão aí. Vou colocar aqui um printf. Vamos colocar aqui /n para pular de linha. Vamos colocar aqui o primeiro, o RA, de quem está cadastrado, né, no primeiro índice. Printf, agora vamos seguir para o nome, né? Então, porcentagem S. Nome. Vamos fazer agora o e-mail. E a turma. Essa turma é só uma letra que vamos estar armazenando, então ela é um char. Professor, só uma sugestão. Depois de terminar a aula, manda esse código para a gente no e-mail. É porque às vezes não dá tempo de postar a aula, a gente vai estudando.
Ah, tudo bem. Geralmente eu gosto de fazer depois de assistir a aula. Ah, beleza, ótimo. Vou colocar assim para vocês lá. Acho que eu até abri um Dotpad para vocês da outra vez, né? Vamos usá-lo lá para colocar para vocês essa informação. Terminaram essa parte aqui do imprimir? Professor, só volta Oi. ali na parte das bibliotecas ali que é para serem inclusas. Tá. Beleza, agora deu. Foi, né? Muito bem, então já fizemos aqui o imprimir. Vamos agora apenas fazer o seguinte, vamos então inserir as informações, né? Então vou criar aqui um tipo, uma variável, né? Que vai ser a nossa tabela. Hash tabela. Essa tabela que eu vou estar usando aí para as inserções e também para que façamos a nossa impressão, né? Então, o que nós faremos aqui? Vamos colocar aqui o inicializa, né? E inicializa hash. Vamos inicializar essa tabela. Passamos a tabela aqui. Adicione espaços vazios. E a partir desse momento já podemos fazer o insere na tabela, né? Então, insere tabela hash. O primeiro parâmetro aqui que nós temos que passar é a tabela em si. Ela já falou para a gente. Então, passar aqui tabela. Depois o RA. Eu vou colocar aqui 100 colisões por enquanto, tá? Vou colocar aqui 101. O char, vou colocar o nome aqui. O nome que eu vou escolher aqui. Anderson Dias. Foi um acaso aqui, tá? E-mail. Turma A. Para que ele não dê erro, vamos especificar que aqui é um char. Char aqui com entrada maior de dados, né? Muito bem, fizemos o primeiro aqui. Vamos inserir o próximo. Insere no hash. A slam. Turma B aqui, só para ficar um diferente, mas são da mesma sala. Eu tenho que mudar aqui a chave, ó. A chave é o 2. Aqui agora é o 3. O Bruno. Tá bom já, né? Já tem só mais um aqui, o quarto. Privilegiar quem está abaixo também aqui. Na lista aqui o Ian. Nomes aí, eu peguei aleatoriamente, né? Sem nenhuma ligação com vocês na aula, né? Depois você só olha a nota de vocês, para vocês entenderem a ligação do professor. Nada, é só a ligação alfabética que eu usei aqui, mais o último aí que tá o Ian. Muito bem, fizemos a inserção. A partir disso, faremos agora, já vou colocar o imprimir aqui, tá? Vamos já usar a nossa função de imprimir aqui o hash. Mira a tabela. Muito bem, já podem, quem já terminou, pode tentar executar novamente. Agora já pode executar direto
e compilar. Professor, Oi. vai para mim naquele método insere tabela hash. Ah, tá. Por favor, meu, deu um erro lá. Obrigado, já achei. Beleza. Professor, você pode ir no E aí, pessoal, Void. quem estava digitando aí conseguiu? Meu tá dando um errinho, você pode subir rapidão no comecinho, rapidão. Tá. Qual linha? É a 20 ali. Tá. Linha 20. Os demais aí, quem já conseguiu, observou que ele foi lançado, as informações estão lançadas na nossa tabela, vocês fizeram Obrigado. imprimir ali. Imprimir ali e viram os dados lançados, né? Então tá aí as informações para cada um dos itens. Vou só fazer uma pequena mudança aqui, vou passar aqui, ó. Ficou na sequência. Vou colocar aqui o item 10. 110. Aliás, vou mudar esse daqui 110, vou colocar aqui 122. Observem agora o que vai acontecer. Eu vou executar aqui novamente. Vamos executá-lo aqui. Se nós observarmos aqui, a ordem mudou, né? Por que a ordem Ficou mudou? organizado, hein? Oi? A ordem ficou alterada aqui. O que aconteceu? Por que ela está mudada assim? Nós mudamos, evidentemente, a chave, né? Mas por que ela ficou mudada? Porque para imprimir a gente não está usando o cálculo da tabela hash, ele imprime seguido. E tabela hash ela meio que embaralha todas as coisas, seria mais ou menos isso. Exatamente, porque a função é que dá o índice para a gente, né? Então, por isso que nós temos que pensar numa função que deixássemos organizado aqui a lista, que seguisse a ordem, né? A ordem que foi estabelecida aqui é do RA. Observe que o RA, ele ficou em ordem, não ficou? 101, 103, 110, 122, ó. O RA está em ordem. Agora, os lançamentos, como eles ocorreram, ficou fora da ordem de lançamento. Porque por quem nós estamos ordenando é esse URA, que é a informação do registro acadêmico, no caso aqui. A ordem dele é que está sendo utilizada para esta nossa tabela. Se nós quiséssemos observar em qual índice estão sendo salvas as informações, lembrando que tem muito índice vazio aqui no meio, né? Nós temos uma tabela de 100 posições, isso nós armazenamos apenas 4 posições, então existem 96 posições livres, né? Nulas. Então o que eu farei? Nós faremos aqui, vamos colocar apenas uma linha a mais aqui, para que vocês vejam em qual índice está sendo armazenada essas informações. Aqui nós veremos agora o índice. O índice nada mais é do que o I. O I é o índice que está sendo armazenado, né? Então, por ele, nós veríamos aí corretamente em qual posição está sendo armazenada do vetor, né? Então, vou colocar aqui. Se fosse por ordem de lançamento, no caso seria o índice. Aí teria que ver se o índice não está nulo. Se fosse por ordem de lançamento, teria que ser por ordem de índice. Aqui nós já estamos vendo se o índice está nulo ou não. Ó. Olha só, eu vou executar aqui só para vocês visualizarem o seguinte. Nós já estamos contabilizando apenas os índices que não estão nulos. Ó. Ele só entra no if se não estiver nulo, ou seja, se tiver informações armazenadas. Então, se nós observarmos aqui, esse primeiro aqui, o Anderson, no caso aqui, ele foi armazenado na posição 1 do vetor. Lembrando, e o vetor ainda tem a posição 0. A posição 0 não tem nada armazenado, então está vazia a posição 0. Nós temos o Bruno aqui, ele está na posição 3. Observe, na posição 2 também não existe dado lançado. O Ian está na posição 10, ó, 10. Então, 3 ele ficou. Existem várias posições vazias, nulas,
e ele está armazenado na posição 10. O Island está na posição 22 do vetor, então também existem espaços vazios entre eles. Então, por isso que a função hash, como nós queremos organizar a tabela, ordenar, é que por esse cálculo é que nós teremos essa noção. Caso quiséssemos organizar pelos nomes dos acadêmicos aqui, usaríamos uma função que pudéssemos pegar a primeira letra para criar a indexação. Mas aqui o que está sendo indexado nesta nossa tabela é o código do RA. Observe que o código do RA apareceu na ordem crescente, do 101 ao 122. Então, eu posso vir aqui e lançar o 100. Ó. O RA 100, ele vai entrar na posição 0. Exatamente na posição 0. Então, aqui, William. Então, o William aqui ele, como está no RA 100, ele ficará na posição 0. Observe aqui, olha, a posição 0 estava vazia, então a posição 0 está preenchido com William. E aí as demais, como estava anteriormente. Mas observando aqui, nesta nossa função, o importante da ordenação dela é via o registro acadêmico, o RA. Então, pelo RA que ele está organizando o código. Beleza, pessoal? Nós podemos aqui também criar uma funçãozinha para que saibamos o tamanho dessa nossa tabela hash. Tamanho de dados armazenados, né? Não, o tamanho nós sabemos que é o 100, o tamanho dela completo, mas eu quero saber o tamanho dos dados, dos índices que estão ocupados, né, com dados. Então, vamos colocar aqui o tamanho da tabela, né? Só que aqui é a tabela em questão, os dados armazenados, tá? Hash tab. Faremos vou colocar aqui um total. Vamos fazer um for. Contador aqui 0. Acho que o i é melhor, né? Economizamos caracteres. O i menor que o tamanho. Opa, menor que o tamanho. I mais. Aqui nós vamos, então, apenas contabilizar quem está... índices com registros, né? Ou seja, quem tiver diferente de null, o que nós faremos? Vamos incrementar essa variável total. Após incrementar, nós vamos retornaremos ela para a aplicação, o total. Então, aqui depois de imprimir, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um print. Tamanho da tabela. Vou colocar aqui tamanho da tabela. E eu vou passar aqui essa tabela que foi criada aqui para que saibamos o tamanho dela. E retornará em tela. Então, vou executar aqui de novo. Trouxe lá que o tamanho dela é 5. Coloquei a barra N, mas não... Muito bem. Então, aqui o tamanho, 5. O tamanho da tabela tem 5 registros. Ou poderia falar o tamanho, não, é o número de registros, né? Então, estamos com 5 índices preenchidos. Beleza, pessoal? Este código aqui vai estar neste endereço. Para vocês aí. Eu ia falar. Deu tanto pau nesse meu que eu ia falar para você copiar. Vou fazer isso agora. Então, eu vou deixar aqui o código para vocês. O professor só volta ali do tamanho da tabela, essa parte aí que eu não consigo copiar. Tá. Então, quem quiser o código está aqui. Qual que é o tamanho da tabela? Na qual linha? Ah, tá. Na linha 56 aqui, né? Tamanho da tabela. Ah, tá.
Então, além disso, nós já vamos sair para o nosso intervalo. Vocês aí vão receber 2 atividades objetivas, né? Para que vocês trabalhem nesse pequeno intervalo. Só coloca Para lá que depois nós depois possamos continuar o trabalho aqui. Oi? o endereço para eu pegar o código. Tá. Vou baixar aqui para ver o endereço. Aqui o endereço. Beleza, já dei um print já. Só um momentinho, já estou Beleza, encaminhando para deu certo. vocês os exercícios. Cara, acompanhei certinho cada ponto seu. Não sei tanto erro que eu tive. Aí eu coloquei seu código certinho. Pra você ver, né, cara? Acontece. Tem como. Mas é isso, pessoal. Já mandei um e-mail para vocês também com as 2 atividades. Aí vocês agora, caso podem dar uma lida lá no material, na nossa sessão 3.1 e 3.2. Daqui a pouquinho eu retorno para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Aproveita e bebe uma água e retorna aí daqui a pouco. Então tá, Quantos joia. minutos mais ou menos, professor? São, na verdade, 30 minutinhos. Ok. Beleza. Tá bom? Tá uma parada aqui na gravação, daqui a pouco retorna.